Deixa eu ver aqui. Meu filho, ela diz. Meu filho estava em uma casa velha e viu um cachorro morto. O cachorro morto está ligado à desesperança. Mas aí vai tomando outras formas conforme o sonho. Ele tentava sair da casa, mas não conseguia. Isso é uma maldição. É, uma maldição de família. Porque a casa velha vai somar com cachorro morto. Cachorro morto ou qualquer outro animal morto, gato, está ligado à desesperança. Mas quando soma o segundo personagem, o primeiro personagem é o cachorro morto dentro de uma casa velha. E o terceiro não consegue sair. Então ele está prisioneiro em alguma coisa do passado. Você tem que dar uma olhadinha aí, se não tem alguma maldição familiar, alguma praga, alguma pacto, alguma coisa está prendendo no seu filho. Seu filho é novo, é velho. Que tamanho é seu filho? É uma criança? É um homem? Mas queira ou não, ele está debaixo de uma situação que prende ele. O cachorro morto e qualquer outro animal morto, cachorro morto, vaca morta, está ligado à desesperança. E se for o cachorro da pessoa, aí é a vida da pessoa que está morta, está desesperança. Aí tem um morto, tem um morto podre, aí vai acrescentando. Cada detalhe do sonho vai acrescentando. Então, um cachorro morto é desesperança. Um cachorro podre, aí vai para maldição. Um cachorro podre que anda, aí lascou, foi tudo. Aí é maldição mesmo, daquela perigosa. Então, você está notando aí? Então vai somar cachorro morto para você aprender, você que está me ouvindo agora ao vivo, vai somar cachorro morto, desesperança. Aí vai somar com casa velha, passado, família. E ele não conseguia sair da casa velha, então é uma maldição familiar. Ele está prisioneiro. Aí essa maldição pode ser o quê, pastor? Pode ser uma praga, uma macumba, um pacto. Então tem alguma coisa a acrescentar? A avó dele apareceu com um cachorro vivo. Na mesma casa, ele tem 22 anos. A avó feiticeira, pronto. Agora, foi um outro sonho, a avó dele apareceu para ele com um cachorro vivo, né? Na mesma casa. Ele tem 22 anos. Então, seu filho é jovem. Ele tem muito futuro pela frente. Você liberte seu filho, tá? Senão ele vai penar muito. É uma maldição familiar, tá? Agora, quando a avó dele apareceu com um cachorro vivo, aí não é problema, não. Aí mostra, agora, como eu lhe falei, se o cachorro atacar, se não atacar, o cachorro era da avó ou não era, entendeu? Como tem poucos detalhes, fica no gerúndio. Fica no gerúndio. Quanto mais detalhe um sonho tem, mais fica fácil interpretá-lo. No caso, vai somar, esse cachorro é da avó, deve ser, foi no mesmo sonho, né? A avó dela apareceu com um cachorro vivo. Depois, o cachorro estava morto e ele não conseguia sair da casa. A casa é família, que eu falei. Então, preste atenção no que eu estou falando. Seu filho é vítima de maldição, você também. E essa maldição bloqueia a vida de vocês. Eu não sei como é que você teve filho, porque você também é vítima. E é uma maldição familiar. Não quer dizer que sua avó seja ruim, a sua mãe seja ruim, não. Ela fez um pacto. Ela fez alguma coisa e esse negócio, com ela estava vivo, mas com ele está morto. Entendeu? Por exemplo, pacto de pobreza. A pessoa que fez o pacto de pobreza, ao casar, ao sair da igreja, ela tem que desmanchar o pacto. Senão ela vai ficar pobre. Entendeu? Pro resto da vida. Porque ela não fez pacto de pobreza? Então vai ter uma situação que não vai deixar ela nunca enriquecer. Não existe esse pacto de pobreza nos judeus. Apesar de muitos essênios viver no deserto, eles nunca fazem pacto de pobreza. Porque eles acham que pobreza é maldição. O judeu em si acha isso. Não é que o pobre seja maldito, mas que você não ter o que comer, não ter o que vestir é uma maldição, para o judeu é. Então você tem que ter o que comer, o que vestir. Então a sua avó, a sua mãe, a avó dele, apareceu com um cachorro vivo, na mesma casa. E depois o sonho, o cachorro fica morto.
desesperança, e ele não consegue sair da casa. E é uma maldição hereditária. Como fazer? Você deve fazer um pacto, um voto, e concentrar toda a sua família nesse pacto. Contra um pacto, só outro. Contra uma lei, só outro. Contra um valente, só outro. A chamada lei dos iguais. Contra um exército, só outro exército. Você não vai botar um bando de senhorinha com a Bíblia na mão para enfrentar um exército. Entendeu? Você tem que ter um exército mais forte. Então, é chamado lei dos iguais. A lei dos iguais se alguém fez um pacto, como desmanchar? Tem que ter cuidado nesse desmanche aí para ninguém morrer. Mas um outro pacto pode substituir inteiramente o velho. E aí o velho perecerá. Então esse sonho mostra que tem alguma coisa causando desesperança, ou seja, falta de esperança, ou tirando a esperança do seu filho. Seu filho tem 22 anos, ele está com a vida na mão, ele pode ser o que ele quiser da vida. Mas existe um pacto, tá? Existe um pacto feito com sua avó. Não estou dizendo que sua mãe, né? Não estou dizendo que sua mãe era ruim, não. Porque todo mundo faz pacto. E tem gente que faz, na hora do desespero, a pessoa se agarra com qualquer coisa. Às vezes sua avó, sua mãe, a avó dele, devia ter problemas espirituais, e a pessoa procura um espiritualista, o espiritualista faz isso, o cara faz. Né? Nós dois já fizemos pacto com o Senhor. Então, esse cachorro aí não pode existir. E essa casa aí que não deixa ele sair, não pode existir. Vai ter que abrir. Está repreendido em nome de Jesus. Esse sonho mostra a maldição. E aí tem que ver como é que está esse pacto aí, quanto tempo faz, porque ele ainda está preso, o seu filho ainda está preso. E você também, né? É um pacto feito no passado. Então deveria já ter substituído. Eu não sei quantos anos você fez. Foi o da Aliança Bendita, foi? Então é bom ver, recapitular como é que foi feito o voto, você renovou, você continuou fazendo, parou de fazer, entendeu? O pacto é renovado uma vez por ano. Então tem que dar uma olhadinha, porque fez o pacto e o seu filho ainda continua preso na casa velha com um cachorro morto dentro. E o cachorro na mão da sua avó está vivo, mas fora está morto. Né? Faz quanto tempo que você fez o pacto? Genilson, seja bem-vindo, Genilson. Está em Natal, tomando banho de praia? Nós dois fizemos com o Senhor. Então tem que ver, tem alguma coisa errada aí. Tá? Não é para essa maldição estar segurando você mais. E tem que ver. Foi da Aliança Bendita, faz 2 anos em dia. Está em dia, né? O pacto, né? Então, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada, embora que possa ser que ainda não destravou. Mas o sonho está mostrando que existe isso aí. Existe esse cachorro morto. Ele sonhou com um cachorro morto, é desesperança. Vaca morta, coelho morto, gato morto, é desesperança. Criança morta, desesperança. Aí tem morta como? Só morta. Aí tem a morta podre, podre falando, podre latino, podre, entendeu? Aí vai. Mas nesse sonho aí, casa velha, a avó com o cachorro vivo, depois o cachorro está morto, o seu filho tenta sair da casa e não consegue sair, retrata a maldição. Então tem que você, quando a pessoa, por exemplo, um avô faz um pacto, aí a pessoa tem que fazer um novo pacto para substituir o do avô. Quebrar pacto sem substituir é muito perigoso, porque às vezes envolve pessoas, filhos, casamento, essas coisas. Por exemplo, a mulher fez um pacto para se casar, então ela deve quebrar? Não. Ela deve fazer o quê? Substituir. E Por quê? Porque o casamento pode acabar de repente. Você está me entendendo? Então você substituir pelo mais forte. O mais forte é assim, você fez um voto, eu não quero citar nomes, né, com um santo. Tudo bem. Aí você vai com um santo mais forte. Existe isso? Existe.
Aonde é que está na Bíblia? Miguel é mais forte do que o anjo. Quando o anjo prendeu o anjo do Senhor, o príncipe prendeu o anjo do Senhor, foi necessário Miguel vir resolver. Então tem anjo mais forte que outro. Porque esse negócio só vê a pessoa diz, não está isso na Bíblia não, estou mostrando para você que tem na Bíblia. Tem anjo que é mais poderoso que outro. Então, se a pessoa fez um pacto e não está satisfeito, então ele tem que ver como desfazer. Desistir do pacto é um perigo muito grande. Principalmente se envolver em saúde, casamento, amizade, essas coisas. Porque se tira a proteção perde. Aí no momento que se perde a proteção, o inimigo avança. Quando Israel esquecia do pacto dela, os inimigos avançavam. Então tem que ter cuidado. Quando um sonho desse vem avisar, eu aconselho você continuar com o voto, mandar sua carta novamente e o voto vai anular essa maldição. É uma maldição vindo da família da mamãe. Da sua mamãe, ou seja, da avó do seu filho. E está atingindo o seu filho. Mas como é que nasce uma coisa dessa? Nasce assim. Maria quer casar com João. Então Maria vai e faz um pacto. Aí faz um pacto com quem? Aí ele escolhe um santo, uma entidade e faz. Aí casa com João. Então, essa entidade que ela fez o pacto vai seguir ela pro resto da vida. Principalmente as 3 primeiras gerações. Entendeu? A questão é, o pacto pode ser substituído por outro, a Bíblia mostra isso. Quando o pacto com Israel foi substituído pelo Novo Testamento, o pacto de Cristo, o pacto é um novo pacto, nova aliança. Este é o sangue da nova aliança. A minha carne é comida e meu sangue é bebida. É o sangue da nova aliança. Então, nova aliança, novo pacto. Então, você repreenda esse espírito. Esse cachorro morto não pode continuar na sua vida, nem na vida do seu filho. Possivelmente não esteja acontecendo nada na vida dele. Porque quem tem um cachorro morto, o magro, nada acontece. Cachorro magro também significa maldição, escassez e pobreza. Por isso que a pessoa diz, fulano chegou na cidade com uma cachorra velha magra. Ok? Então assim, se está dando certo, se você está vendo que o voto é forte, faça. Voto e pacto não é prisão, né? Deus nunca prendeu ninguém. Porém, é uma questão de sobrevivência. Quando Israel esquecia do pacto, que a gente sempre esquece, eu digo para você que eu também tenho, e às vezes eu esqueço, e passa, para ser em outubro, eu passo dezembro, janeiro sem fazer. Isso é da gente mesmo. Mas Deus tem a misericórdia de nós, né? Deus tem a misericórdia de nós. O pacto, a pessoa faz um pacto no dia do aniversário, aí esquece, aí deixa para lá, entendeu? Faz um pacto para o filho, aí tem uma raiva do filho, não faz mais. Faz um pacto para a nora, aí tem uma raiva da nora, não faz mais. Isso é um perigo muito grande. Porque se deu certo, então alguma coisa foi influenciado. E se a pessoa abandona o pacto, aí abandona aquela proteção. E aí se vire, não é verdade? O pacto não é obrigado a ninguém fazer. Porém, é uma ajuda. Mas principalmente se a pessoa recebeu, mas pastor, eu fiz um pacto errado. Então, desista e faça outro certo. Agora eu digo para você, quem fizer 2 ou 3 pactos com Deus ou com anjo e ficar quebrando, ele não faz mais não. Eu digo isso para você olhando para vocês. Você pode até pedir merci, misericórdia, eu desisti e tal. Mas já houve casos de pessoa fazer pacto e desistiu. Aí vai, faz pacto e desiste. Vai de novo, no terceiro o anjo diz não. Só se for com outros sacerdotes. Então a questão tem pacto feito com peixe também, para prosperidade. A questão é que pacto não é prisão. Se a pessoa veio que não deu certo, por algum motivo, deixa. Né? Mas o que fica mais notório
nesse tempo todo que eu trabalho com isso, é que as pessoas recebem. E por algum motivo desistem. Ou esquecem. Eu digo isso de mim mesmo. Porque tem voto que eu tenho voto em outubro, eu não paguei ainda. Olha. Então, assim, às vezes nós erra, né? Então, às vezes a pessoa faz e recebe do jeito que pediu. Mas a pessoa desiste. Porque, por exemplo, pediu uma nora, aí não gostou mais da nora. Pediu um genro, aí não gostou mais do genro. Pediu o esposo, na primeira briga com o esposo, desiste. Então tem essas coisinhas também. Só que tem um negócio, no 3. Aí a pessoa vai, desiste. Aí o sacerdote deve ter muito cuidado para não fazer de novo. Aí manda ela procurar outra pessoa, se souber. Né? Cada um faz a sua força, né? Agora a pessoa pode substituir. Tem gente que faz um pacto quando é solteiro, quando não é casado substitui, bota o marido, bota os filhos. Entendeu? E a questão do pacto é também, você tem que fazer e fazer algo. Eu conheço mulheres que fizeram um pacto para engravidar, mas não transam. Não transam. Então, meu amigo, a culpa é de quem? É do Satanás? Como é que a mulher faz um pacto para engravidar e não transa? Então, assim, é um insulto a Deus. Aí depois acaba de, fiz um pacto, mas não funcionou. Você não deu? Tem que dar, velho, para engravidar. Então, assim, é incrível isso. Mas isso é incrível mesmo. É a mesma coisa também, tem homem que faz pacto e, assim, não reage, fica... Não, Abraão fez pacto e saiu pro deserto. Então, o cara faz um pacto, seja ele qual for, para casar, para ter dinheiro, mas o cara tem que ir atrás. É incrível, porque não é uma nem duas, são dezenas de mulheres. Pastor, eu fiz um pacto para engravidar. Foi pronto. Mas faz 2 anos que eu não durmo com meu marido. Lasqueira, quer engravidar do Espírito Santo, ou autogênesis. Então tem que dar, minha filha. Não é verdade? Mas é incrível isso, as pessoas fazem sem notar. Sem notar. Ou a pessoa diz, eu quero um pacto para engravidar, aí o marido vai para baixo da égua e ela vai para casa do... Aí fica um lá, outro cá. Então, assim, quando a pessoa faz um pacto, a pessoa arma uma situação. Aí é só deixar. E depois que receber a bênção, tem que saber lidar com a bênção. A mulher diz, pastor, eu quero um filho, uma filha. Eu digo, vamos orar? Bora, ela me deu o nome, levei para o monte. Aquela história do velho, né? O velho separou da véia, veio, fez amor com ela 2 ou 3 vezes, espingarda boa danada, o velho engravidou de uma menina. Ela engravidou de uma menina. Aí depois o velho disse, eu vou voltar para minha esposa, já tô velho, 70 anos, velho de 70 anos, espingarda boa danada, Aí deixou a filha com ela, 2 salários mínimos, né? Tá bom, não tá? Mas aí ela começou a dizer que a filha era doida, que era doida, não conseguia dormir, era doida. Hoje ela tem uma filha doida. Então, assim, para mim eu fiquei decepcionado com isso, mas nós é ser humano. Ela pediu tanto um filho a Deus. Não importa, o velho veio e deixou o presente, ainda deixou 2 salários mínimos todo mês para ela. E o que ela precisar, o velho dá. Só que o velho disse, eu estou muito velho, eu vou voltar para minha véia. Vamos embora. Foi embora. Mas deixou a criança com ela. E ela já no final de ramo, ela não tem mais filho. Porque ela pegou com 40, quase 40 anos, 36 anos. Então não tem mais, né? Entendeu? Aí às vezes a pessoa rejeita a bênção, faz um voto e rejeita a bênção, ou não sabe lidar com a bênção. Pastor, eu quero uma mulher. Aí Deus manda a mulher. Você sabe que mulher e homem, às vezes é meio complicado, né? Mas a mulher faz raiva, mas faz amor. Epa! Então o cara tem que saber lidar, tem que ter o jogo de cintura com a mulher, quando ela tá menstruada e tal. Mas pastor, minha mulher menstrua, e tu queria o quê? Uma véia que não menstruasse mais, Então assim, a gente tem que saber lidar, né? O cara pede uma empresa a Deus. Se for uma mulher, ela pediu um homem e pediu uma empresa. Aí Deus deu o homem, muito bonito, e deu a empresa. Aí ela ficou com raiva, porque o homem era muito bonito e transava demais com ela. Eita! E também ficou com raiva da empresa, porque a empresa tinha 3 funcionários e ela trabalhava muito, mas ela ganhava muito bem.
Então ela desistiu de tudo. Olha, é, quando consegue não dá mais valor. É verdade, é verdade. Então assim, aí ela pegou o cara e disse, o cara é muito bonito, a mulher ficou olhando pra ele, sai. E o cara sem querer sair. Eu digo que o cara ser bonito é defeito? Hã? Se o cara é bonito é defeito, então eu sou cheio de defeito. E é? Vixe Maria, que velho bonito. Ó, então assim, o cara era acavalado. Então, mas o que pode fazer? O cara é acavalado ou ajumentado. Quando meu marido é um cavalo, pastor, o que eu devo fazer? Vira uma jumenta. Eita, pila, que conselho transcendental. Pastor, oi, o meu marido é acavalado. É? O que eu devo fazer? Vira uma jumentada. Opa! E aí a questão do trabalho é o seguinte, ela não pediu para ser empresária? A empresária tem que pagar, comprar, vender. É trabalho, velho. Aí, resultado, voltou para estaca zero. Sabe o que é zero? Zero. Zerou tudo, zerou homem, zerou tudo. Então, assim, questão do pacto é muito importante. Mas também não adianta você fazer um pacto e não plantar. Não sair para a guerra. Ou ter algum problema. Você pediu filho. Filho faz raiva a pessoa. Tem filho que faz raiva. A gente dá uma pena na bunda dele, mas ama. Entendeu como é a coisa? Então, assim... A pessoa quer um negócio assim celestial. Ela tivesse dito, Senhor, eu não quero um homem ajumentado. E eu quero um trabalho que eu não preciso trabalhar, nem ganhar na loteria, na Mega Sena da virada, e pronto. Aí tudo bem, dissesse logo, né? Mas não. Deus, eu quero um homem bonito e carinhoso. Ele deu tome, um cavalo. Deu um beliscão nele. Aí ela ia beliscar ele. Virgem! Era um jumento puro, era. Mas bem delicado, tá? Então, assim, e o trabalho o cara tem que correr atrás. Mas ela reclamava do trabalho. Então me diga o que é que presta nessa vida. E essa outra engravidou do velho e começou a dizer que a filha era doida, era doida, era doida. Hoje a guria tá tomando diazepam, de Ampax, eu não sei nem como é que tá, que eu nunca apareci mais lá. Por quê? Porque ela queria que a filha dormisse de dia, de noite, de madrugada, de dia, de noite, de madrugada. Aí, meu amigo, o problema não é na criança, o problema é nela. Ela quer que a criança se comporte como uma velha de 90 anos, que você bota a papa na boca e bota para dormir. Criança não é assim, ela risca a parede, ela faz barulho, ela quebra coisa. A pessoa tem raiva, tem, mas é assim mesmo. Né? Então, assim, o pacto, ele livra você. Agora você tem que saber lidar com o pacto. O pacto que Abraão fez, às vezes demorou. Sabe quantos anos o pacto de Abraão demorou para se cumprir? 4.000 anos. Dá para tu ou quer mais? Qual pacto? Qual deles? Que Abraão fez vários. O pacto feito com Melquisedeque. Só veio se cumprir em Cristo Jesus quase 4.000 anos depois. Então, o pacto que ele fez logo no começo começou a dar resultado quando a mulher dele foi tomada por Faraó. Aí a riqueza de Abraão começou a surgir. Então, assim, a gente faz um acordo com o mundo espiritual. E o mundo espiritual vem e dá a dádiva. Aí cabe a gente administrar. Por exemplo, a Bíblia não diz, não reclame quando no curral houver muita bosta de vaca. É sinal que tem vaca e que tem comida para a vaca comer. Por isso que tem bosta. Está escrito na Bíblia. Escritado. Então, às vezes a gente reclama do marido que quer toda hora. Quando não tem, fica reclamando. Reclama do filho que faz barulho. Quando não tem, fica reclamando. Reclama do trabalho porque está trabalhando. Quando não tem, fica reclamando. Então, assim, a questão do pacto é, eu vou fazer pacto para quê? Fazer para isso. Então eu vou atrás disso. O velho deu uma filha para ela. Não morreu na solidão. Sim. E é linda a menina. Linda. Toda cabeludinha. Coisa mais linda do mundo. Não foi nada roubado. Ela não precisou roubar de ninguém. O velho não estava separando da véia? Né? Então, Então, assim, agora ela tivesse feito o pacto certo. Eu quero um homem para fazer amor todo dia. Eu quero um homem para dormir comigo. Não, ela quer uma filha mulher. E Deus tome. Aí o que ela fez com essa filha mulher?
começou a dizer que a menina era doente. E aqui na região, se o cara disser que o filho é doente, recebe Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, PDH, PDOGU, PD não sei o que lá, é tanta coisa. Tem advogado, tem médico, tudo doido para os seus filhos ser doentes para dar pensão. Olha. Então, assim, a questão fez o pacto, deu certo, mantém. Se não deu, então tem alguma coisa errada. O que? O que? Né? Então, e tem pactos que são feitos que a pessoa nem sabe e dá certo. E outros não são. Por quê? Às vezes que fala demais. Às vezes a pessoa faz pacto e não vai atrás. Eu quero uma tilápia, mas não bota um anzol para pescar. Entendeu? Ela ainda foi, graças a Deus que ela namorou com o velhinho Tome. Olha. E graças a Deus, na sua menina, a coisa mais linda do mundo. E aí ela chegou e disse, pastor, essa menina tá doente. Eu digo, tá não. O senhor não é médico, depois não venha falar comigo. Tem hora que a gente tem que ser um pouquinho ignorante, né? Se eu não sou médico, então não venha falar comigo. Vai falar com o médico. Eu já fui, pastor, fui atrás de psicólogo, psiquiatra, blá, blá, blá. Eles dizem que a menina é normal. Mas a menina não dorme. Eu quero que ela durma do almoço, para eu fazer o almoço, durma de tarde, para eu arrumar a casa. Não é assim, gente. Não é assim. A pior maldição, pastor, geralmente é na mente. Comentário bom, viu? Então, assim, para quebrar um pacto feito no passado, que deu certo, tem que saber fazer. Senão, alguém pode morrer. Entendeu como é? Vamos dizer, Mariquinha fez um pacto para casar com João. Ela casou, teve 5 filhos. Então, com quem ela fez o pacto? Ela fez com São Severino, que é o santo lá do humorista do sertão. Não existe esse São Severino, não. Eles criaram um santo, né? Que eu assisto humorista do sertão. Seu Mané. Seu Mané, a casa toda do Seu Mané, um cheiro muito grande. Aí lá tem São Severino, tem um padre lá, um moreno lá, que, né, o padre é sabido demais. Aí tem um São Severino. Então vamos dizer que a gente fez um pacto com São Severino. Então, São Severino vai mandar na vida dessa família. Mas aí a pessoa diz, mas eu não quero mais São Severino. Agora eu quero São Bio. São Bio? Peraí, mas você fez um pacto com São Severino. Mas é porque ele não é santo, sim, mas ele não atendeu? Alguém atendeu. Algum territorial, alguém atendeu. Então, para não acabar o casamento, para não perder filhos, então o que essa pessoa, esse casalzinho deve fazer? Sair de São Severino, né, que é o santo lá do humorista do sertão. Você vê aí o humorista do sertão. Eu gosto muito desses humoristas. E aí você diz, obrigado, São Severino. Agora eu vou para São Bio. Entendeu como é a coisa? Ainda passa uns meses agradando São Severino para depois para São Bio. Porque foi atendido. A maldição é pior do que macumba. É muito pior. Macumba você quebra mais rápido. E manda de volta e o cara que fizer se lasca. Agora sim. Aí, com o tempo, a pessoa tem que ver essas questões. Pastor, eu fiz um pacto com o diabo. O que eu devo fazer? Você agora deve fazer um pacto com Deus. Quem é maior, o diabo ou Deus? Deus. Então, quando você correr para os pés de Deus, o diabo não vai atacar. Mas o cara diz, não, eu fiz um pacto com o diabo e não estou nem aí para ele. O diabo cobra. Entendeu? Porque até Deus cobra. Então é bom saber lidar. São leis. Veja aí, mundo dos pactos. O mundo dos pactos é muito interessante. O pastor fez um pacto. Pronto, esse pacto aí da mulher aí durou 5 anos para ser atendido. 5. Era uma maldição do avô dela. Aí ela sonhou com o avô dentro do caixão dando ordem para todo mundo. Olha aí. Né? Mas depois ela esqueceu de pacto, de igreja, de pastor, se dando todo mundo. Pronto. Mas nem é obrigado não, ninguém lembrar não. Mas a questão foi feito um pacto, não foi? Foi alcançado, não foi? Aí agora ela está só. Sem marido, sem homem, sem trabalho. Voltou a estaca zero. E agora, José? Deus não gosta disso, porque Deus quer que você vá para frente.
Deus não quer que você vá para frente, vá para trás, vá para frente, vá para trás, vá para trás. Oxi, o que é isso? Frente e trás, frente e... Não, é a onda do mar. A Bíblia diz que a onda do mar não é nem bom fazer, é bom você orar, mandar a sua carta, ou seja, profetizar. Você não precisa fazer pacto, só se for uma coisa muito grave, aí você faz. Mas se fez e deu certo, então é bom ver isso aí. E se sua mãe, sua avó fez um pacto, você joga num pacto só, você reúne num pacto só. A maldição é a pior macumba, porque Jabez estava em cima da maldição. E lembre-se que às vezes é na mente da pessoa. A mente da pessoa, ela está programada para ser derrotada. Eu estou sinceramente convencido disso. É a mesma coisa desses governantes malditos. Sim, malditos mesmo. Porque mesmo eles lascando o povo, ainda tem gente que gosta deles. Isso é uma maldição mental, isso é uma coisa doida da cabeça. O cara vem creu, e ele, fulano é bom. É como se fosse uma hipnose. Algumas pessoas são hipnotizadas a ser pobres, outras são hipnotizadas a ser doentes, outras são hipnotizadas. E isso vem de conversa também. Eu vejo pessoas prósperas reclamando de prosperidade. Pastor, não fale em prosperidade, não. Eu vou falar em quê? Em lasqueira, em doença, em miséria? Entendeu? Então, fala na espiritualidade. Mas as pessoas, elas são contra, às vezes, a bênção. Pastor, não fala para ninguém engravidar, não. Não fala para casar, não. Vou falar o quê, velho? Coma e morra. Não. Viva. Cristo quer que você vive. Então, o cara que vive na saia da mãe até 50 anos, ele está amaldiçoado. Ele nem fez sexo, nem pegou mulher, nem fez filho, nem passeou, nem teve raiva, nem teve alegria. Eu vou dizer o quê? Que é uma bênção de Deus? O cara com 55 anos se masturbando dentro do banheiro sem mulher? Eu vou dizer que é uma bênção de Deus a mulher não ter filho? Bem, alguns não têm, cada um tem seus problemas. Vou dizer que é uma bênção de Deus o cara chegar na geladeira e ver a geladeira vazia e dizer, pô, meu, não tenho nem o que comer. Eu vou dizer que é uma bênção de Deus aquilo que aconteceu na Venezuela, aquilo é uma maldição, e aquele governador é um demônio. Aquilo é um demônio de cara bonita, com um bigodão lindo, aquilo é um demônio do inferno. Acabou a população, destruiu tudo, as pessoas se prostituindo pela uma cesta básica. Eu posso dizer que isso é bênção, a Venezuela é abençoada, ela é abençoada por Deus, mas veio esse maldito, esse demônio, e destruiu tudo. Ah, não, porque ele é ditador. Tem ditadores que não faz isso. Dubai não é democracia, mas Dubai é rica, tem uma bênção lá. Então assim, eu vou dizer que é bênção uma menina querer namorar, levar um beijo e não levar? Vou dizer que é bênção um rapaz não querer casar, a moça também não querer viver dentro de um quarto parecendo um bicho? Não é bênção, isso é maldição. É maldição, porque a gente nasceu para viver. Se não, vamos virar um aborto e vamos embora. Então, gente, chegou a hora de quebrar as maldições. Cristo quer que você viva. Se você tentou e não conseguiu, tente de novo. Tente de novo. Vá, que Deus tem misericórdia. Sim, Deus tem misericórdia de todos nós. Você veio nessa terra aqui para viver. Você não veio para comer e cagar. Você veio para viver, para você ter seu marido, ter sua esposa, ter seus filhos, ter sua autoridade, ter sua geladeira cheia, pagar suas contas, trabalhar, viver, ganhar. Mas esses malditos, eles não querem você com dinheiro na conta, eles não querem você com a cesta básica. Não precisa você ser rico, ter um jatinho daquele de avião. Você tendo seu chevette e sua geladeira cheia e sua família, você é rico. E aí você vai viver, que a maior riqueza do mundo é viver. Viver. O demônio quer que a pessoa vire um zumbi, dentro de um quarto cheio de Rivotril, doente. Ali é a obra do demônio, chamado inferno. Entendeu? Então, quando a gente vê, isso acontece com nação, acontece com pessoas.
Eu conheço fazendeiras. Sabe o que é fazendeira? São 15, 30 quilômetros de fazenda. Filha única do fazendeiro. Na solidão. Linda, maravilhosa, cheia de vida, cheia de amor para dar e ninguém quer. Isso é uma maldição, gente. E o velho já está com 80 anos. E aí? E aí, vamos esquecer. Esquecer, não. Não, o importante é o céu. Então morra e vá para o céu. Vamos todos morrer e vamos para o céu. Não, a vida é agora também. Não é só no céu. Quem é que não quer ver seu filho bem vestido, estudando bem? Hã? Aí fica um bando de crente, é bom, espiritualidade. Espiritualidade com a barriga vazia? Espiritualidade, vai lá para Venezuela, vir lá. Viver a espiritualidade lá para ver se você vai viver. Sem poder comprar um pão. O Estado amaldiçoando a pessoa, enforcando a pessoa. Aquilo é uma maldição, gente. Mas tem gente que gosta. São demônios que convencem as pessoas. Agora, se eles estivessem bem, a melhor tecnologia, aí eu quero dizer, opa, tal. Maldição. Tem gente que é rico, e vive como mendigo. O diabo adora isso. Adora. A mulher com a bunda grande, os peitão bonitos, cheirosa, mas não tem ninguém para cheirar, não tem ninguém para abraçar. O homem bonito, viril, para fazer o quê? Merda nenhuma. Hã? A criança vai ser o quê? Não sei. Então isso é obra do Satanás. Querer derrotar e fazer a pessoa morrer viva. Mas Deus quer que você viva. Então faça o voto, faça pacto com Deus, não vai mexer com o demônio não. E se o demônio atacar você, você ataca o demônio. Não passe por essa vida sem viver. Porque às vezes a poesia é muito bonita. Poesia é muito bonita. O importante não é ter essas coisas, o importante é ter Jesus. Vai morar debaixo da ponte? Não. Vai morar lá dentro do mato? Não. Então, peça a Jesus Cristo para você viver. E viver intensamente. Foi o que aconteceu com Jabez. Eu estou te falando um papo reto. Jabez, coitado. O que Jabez fez para Deus? Nada. O que foi que Jabez fez de errado para a mãe amaldiçoar ele? Só fez nascer, ele tem a cabeça grande, doeu muito. Sim, e aí? Ela queria ter filho pela boca, era? Uma mãe inconsistente amaldiçoou o filho porque sentiu dor. O filho, que era uma bênção para ela amaldiçoou e disse: tua vida será vida de dores. Olha que mãe, hein? Olha que mãe! Então ele cresceu, vendo seus irmãos casando, vendo seus irmãos comprando vaca, comprando boi, vendo seus irmãos em festa, até com as quenguinhas para lá e para cá, e ele tentando e nada dando certo, tentando e nada dando certo. Mas qual era o problema de Jabez? Jabez era vagabundo, Jabez era ladrão. Não, qual era o problema de Jabez? Ele tem uma maldição. Então a Bíblia fala, agora não diz como. Jabez se encontrou com Deus. Eu acho que Jabez se encontrou com o territorial. Da mesma forma que Agar se encontrou com o territorial. Aquele cara que encontrou Agar no deserto é um territorial do deserto. E ele repetiu as palavras de Deus: eu vou fazer o seu filho ser uma grande nação. Então, ele se encontrou, Jabez se encontrou com Deus, e Deus disse, lembre-se que Jacó se encontrou com Deus, e Deus ali era representado por Arcanjo Miguel, que é como Deus, lembra? Então Jabez deve ter encontrado um territorial, e esse territorial perguntou o que você quer, e aí ele disse, eu vivo dentro de uma tenda velha, apertada e estreita, alarga minhas tendas, alarga minha... E aí foi assim, em poucos anos, Jabez passou os seus irmãos. Deus não derrubou os irmãos de Jabez, Deus apenas soltou a sorte de Jabez. A Jabez foi embora. E isso vai acontecer com qualquer um que está me ouvindo agora. Você não pregou um prego na cruz de Cristo? Deus não tem nada contra você. Jesus quer que você viva. Para que esse cabelo tão lindo se ninguém cheira? Para que esse corpo tão bonito se não é usado?
Para que você ser um homem e não ter um reino? O homem tem que ter um reino. O reino é os filhos, é a mulher, é a casa dele, é a fazenda, é o que for, é o jumento. O Satanás está criando pessoas zumbi. Eu fui para um sítio aqui no sertão. Aí encontrei uma jova bonita, toda traumatizadazinha. E ela passava o dia todo no celular. E aí ela dizia que foi traumatizada, porque o tio tentou pegar ela, mas não conseguiu, o tio arrombou a porta, deu uma voadora na porta. Eu ouvi uma poesia muito grande, né? E ela segurou a porta do outro lado, e o tio dando voadora, eu vou pegar você, sai do meio, bah! E ela... Aí a cuidadora dela disse, eu vou lascar esse tio, vou botar na polícia e tal, tudo bem. Não bote, certo. Aí ela ficou no celular, 20 e poucos anos. Eu digo, seu tio, não, ele tem até a chave da porta. E como é que ele deu voadora na porta para abrir a porta? Olha! Ele vem, tem dia que ele dorme até aqui comigo. Oxi! Bem, tudo bem, vamos dizer que ele deu voadora na porta para pegar ela, né? Mas e aí, você vai ficar assim, jovem? O quê? Aí eu chamei a Alcione, digo, senta aqui, Alcione. Eu digo, você é uma jovem muito bonita. E você vai ficar assim nesse celular a vida toda? Para o celular um pouquinho, por favor. Ela, você é uma jovem bonita, você tem que casar, ter um namorado, tal. Mas graças a Deus que eu estava com a tia dela e a Alcione. Quando eu terminei de falar, ela chamou a cuidadora dela e disse, o pastor quer que eu arrume homem. Eu digo, tá vendo? Eu estou dizendo para você arrumar um namorado, casar, sair de dentro desses buracos. Olha que conselho bom. Eu acho que foi bom, né? Mas ela disse que era pejorativo. Que ela quer ficar no celubaba. Dentro das brenhas do buraco, lá na Baixa da Égua. Fique, minha filha. Pode ficar. Agora fique mesmo. Se entuca. Se esprema lá dentro. Agora sim. É a vontade de Deus que ela faça isso? Não. Ela só vai se acordar quando ela estiver velha e a cuidadora dela morrer. E aí ela não tem homem, não tem família, que a família, cada um por si. Cada um por si. Depende da família. Mas se o cara ficar velho sem ninguém, perdeu o pai, perdeu a mãe, às vezes os irmãos não dão guarida, não. Às vezes. Né? Olha. Então assim, Deus quer que você viva. Viva. Não abra mão da sua vida. Quando nós morrer e bater as botas, pronto, graças a Deus, né? Deus leve, amém. Nós vai para os braços de Jesus. E aí Jesus cuida de nós. Mas você veio para esta terra com algum propósito, então lute. E eu vou dizer para você, você não encontra nenhum texto na Bíblia dizendo que Jabez lutou contra demônios. Eu quero que alguém me mostre. Jacó lutou contra demônios. Jabez lutou contra demônios. Eles lutaram contra maldição e contra anjos. Aí onde está? Problema com anjo é pior do que com demônio. Porque o anjo anota tudo. A mãe diz, miserável. Qual é o homem que vai querer essa peste, essa desgraça? Olha a boca. Às vezes a menina tão bonita não consegue um homem. Aí o anjo olha lá, essa peste, essa desgraça, essa miséria. Qual é o homem que vai querer essa desgraçada? Quem foi que disse isso? A territorial dela, a mãe, que é uma territorial. Tá comprido. Ela bate a pé dali, acabou, velho. Acabou. Aí os demônios, comidinha. Porque a comida do demônio é sofrimento, né? Mas Jesus veio desfazer. Jesus vai pegar essa pedra e dizer, ei,
Está desfeita toda a maldição. Eu morri por esta mulher, eu morri por este homem, eu morri por esse cara, ele quebrou a xícara, ele pecou, ele cagou, ele mijou, mas eu morri por ele. Essa maldição está inválida. Essa maldição está inválida. A boca da mãe não é mais forte do que a boca de Deus. A boca do pai não é mais forte do que a boca de Deus. E aí Deus quebra essa maldição. Mas tem que quebrar na mente da pessoa também. Porque às vezes a pessoa está programada para ser maldito. A pessoa está programado. Está vendo que essa peste não vai conseguir nada na vida? Essa miséria. Olha, e o anjo só anotando. Mas o anjo anota, pastor? Anota. Anota o que é bom e anota o que é ruim. Eu acompanhei isso. Uma velhinha lá perto da minha casa, a filha era muito namoradeira. A velha braba. A filha era muito comunicativa, devia fazer comunicação. Era de 3, 4 namorados de uma vez. Eita! Mas a velha era muito braba. A velha chegou e disse: minha filha, disseram que você tá com 3 namorados. Eu sei que você é bonita, a bichinha só tem um osso, os peitinhos de pitomba. Eu sei que você é muito bonita, mas com 3 não. Tá ouvindo? Eu sou muito baba. Eu vou te dar 6 meses para você deixar um, mais 6 meses para deixar outro. E tem uma coisa, estão dizendo que você tá namorando no portão, debaixo do pé de manga. É para namorar na minha casa. Eu não quero filha minha falada, não. Tem que namorar no quarto. Era tudo que a menina queria. Ai, mamãe, que eu tô em dúvida, mamãe. Eu tô com 3, mas eu não sei se é fulano. Eu sou uma velha baba! Você não pode ficar com 3. Deixe um, fique com 2, depois de 6 meses, decida. Eu vou dar 6 meses para você decidir. E eu não quero um homem bigando aqui por você não, viu? Aí ela disse: tá certo, mamãe. E liga a radiola, que eu não quero ver barulho de nada. Ô, véia braba. Mas nunca amaldiçoou a filha. A filha hoje é casada com um cara que tem um cargo muito alto. Tem uns 5 filhos. Ficou bonita. Parece que o cara botou um pita assim, encheu foi tudo. Ficou uma bichona bonita danada. Ela já é uma coroa já, né? Uma coroa da minha idade, mais ou menos, né? E vive muito bem, obrigado. Mas eu já vi crente também, que a filha veio perder a virgindade com 42 anos. E na boca dos crentes, a filha tinha pombagira, porque ele queria namorar, só pensa em macho, tem que pensar em Jesus. Isso é uma condenada, tá vendo que o homem não vai querer uma peste dessa? E a bicha era bonita, grandona, toda popuzoda. Olha, mas a boca acaba com qualquer um. Por que essa menina que era muito comunicativa deu sorte? Porque a mãe não amaldiçoava. Ela era baba, a véia era baba, entendeu? Mas a véia ainda teve a recompensa. Quando morreu, o genro pagou tudo, os tratamentos antes de morrer, os remédios, os enfermeiros. Quem abençoa é abençoado. E quem amaldiçoa é amaldiçoado. Você está entendendo? Então, às vezes, um conflito familiar, uma perca de virgindade, um namoro errado, um treco-treco que o cara faz, é motivo para alguém chegar e amaldiçoar. Ah, fulano errou, maldito, miserável. E aí a pessoa bloqueia. Pum. E quem mais sofre com maldição são pessoas boas. Porque os demônios de carne, eles já têm os demônios espiritual que protege eles. Mas às vezes um marido, né? O cara namorou com outra mulher. Olha. O cara foi lá, deu uma lapadinha para conhecer um coração novo. E a mulher crente. Aí a mulher disse: Deus vai punir. Veio atrás de mim para orar. Eu digo: não, calma. Calma. Calma, todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar, tá? O senhor já está punindo por ele, pastor? Não estou punindo, calma. Mas ela orou, ele deu um diabetes muito forte. Deixou de ser homem, foi. Não subia mais não. E aí, ficou em cima de uma cama, ficou cego e morreu. Olha aí. Por causa de uma lapadinha. Tem marido que vai pro cabaré, volta no outro dia, a mulher não amaldiçoa?
Então, gente, é muito do procedimento da pessoa. A outra chega para mim desesperada: pastor, o senhor quebra a palavra do outro pastor? Eu digo: depende. Porque o meu marido tem uma amante. Uma não, pastor, tem duas. Certo. Eu amo muito meu marido. Ele não deixa faltar de nada, ele é bem de vida. O que ele toca vira ouro. Ó. Aí a mulher se rasga por ele. Essas duas amantes dele, a feira está garantida e o aluguel está garantido. Mas eu quero ele só para mim, pastor. Tinha 3 filhos dele. Eu digo: calma. E ele diz o quê? Não, ele disse que não tem nada, depois tem que ter, depois a pessoa viu ele num hotel e tal. Certo. E aí? Não, eu compareço, eu gosto muito dele. E a senhora quer o quê? Não, porque eu fui para um pastor e o pastor amaldiçoou meu marido e disse que ele ia ficar aleijado. E eu não quero meu marido aleijado, eu tenho 3 filhos com ele, quem sustenta a casa é ele, a fonte de renda é ele. Eu quero que ele deixe a amante só. Mas o pastor amaldiçoou ele. E eu digo: e a senhora? Não amaldiçoou meu marido, não. Homem é homem. A mulher se abaixou, o cara vai: agora eu não quero ele com a outra, não, tal, mas não amaldiçoou, não. Eu digo: pois pronto. Levei para o monte, fizemos um ato profético. Tá aí, ó. Tá bem de vida, sua Hilux. Ele deixou as amantes, ninguém sabe se ele tem por fora, mas ela tá vivendo muito bem. Mas matar, amaldiçoar para morrer, para ficar aleijado, é esse o problema do ser humano? O ser humano é pombagira, a mulher quer arrumar um marido, quer dar, não sei o que lá. Nós somos muito agressivos e queremos amaldiçoar por besteira. Besteira. E quem merece ser amaldiçoado não é. Quem acaba com tudo, acaba com o país, deveria ser amaldiçoado. Mas vê o cara quer amaldiçoar a filha, porque deu um sarro com o namorado. Ou o marido, porque viu um nudes de uma mulher, e aí a boca blá, 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 blá. A mensagem hoje de manhã, você pode olhar nos shorts. Às vezes eu sonho pregando, e a mensagem foi essa: Senhor, me ensina a usar o poder das palavras. Pode olhar aí, e a hora que eu fiz o short. Eu fiz o short 15 para as 8 da manhã. Eu me levantei, fui comprar o pão na padaria e me lembrei que eu sonhei falando isso. E pode olhar aí no short da igreja, pode olhar aí. Precisamos aprender a usar o poder das palavras ao nosso favor. Porque a briga maior não é contra demônios. A briga maior é contra maldições. Quem alimenta os demônios são as maldições. Mas Deus quebra. Eu vim para quebrar todo o mal. Então você tente voto. Escuta a mensagem. Faça o que for necessário, mas não aceite a derrota. Porque a derrota é uma morte. Como a mulher chegou e disse: pastor, eu sonhei com a minha cachorrinha. Eu digo: certo. E a cachorrinha estava cheia de carrapato. Estava magra. E aí? E aí eu dizia: coitada da minha cachorrinha. E aí? Não, eu me acordei. O que significa esse sonho, pastor? Eu digo: essa cachorrinha é você. E os carrapatos são maldições. A ficha caiu. A cachorrinha era ela. O anjo da guarda estava dizendo: tua cachorrinha, que é você mesmo, tá cheia de carrapato. Aí tá magra assim, ó, chupada. As maldições é assim. Alguém pode fazer algo e ser amaldiçoado. Alguém faz o mesmo algo e não é. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Depende muito da pessoa. O cara dormiu com a mulher do pai, foi amaldiçoado por Paulo. E Davi trocou de mulher com o filho e não foi. Vai se entender o ser humano. Como é que pode isso? Por isso que a Bíblia diz: quem bem utiliza as palavras comerá dos seus frutos. E isso é muito interessante, gente. Porque a pessoa pode ser amaldiçoada porque olhou a bunda de uma mulher no nudes. E o outro sai do cabaré e não é. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa pode viver dentro da igreja amaldiçoando os filhos. E pode viver no mundão sem amaldiçoá-los.
Vai muito de você, vai muito da sua mãe, do seu pai. Vai muito de você, do jeito que você vê. Do jeito. A filha perdeu a virgindade, é uma cachorra, eu não sei. Não, peraí, calma. Mulher é pra perder mesmo. Como é essas coisas aí? Não, que tem que casar virgem. Aonde é que na igreja casa tudo virgem? Que é essa ilusão? Eu quero que você me diga, na igreja fulano de tal, todas as mulheres só casam virgem. Mentira, não existe. Ai não, vou amaldiçoar e tal. Aí a mulher chega e diz, fulano teve um filho fora do casamento. Assim, solteira. Aí amaldiçoou o filho dela. Eu digo, pare com isso, mulher, você está sendo usada pelo diabo. Mas, pastor, ela não era casada. Sim, minha filha. Mas Tamar teve filho com o sogro. E os filhos foram abençoados, velho. Quando você usa a Bíblia, você choca. Você choca. Tamar teve um filho com o sogro, se fez de puta e casou com o sogro. E não foi amaldiçoada. Aí porque sua filha, ou que fulana perdeu a virgindade e engravidou, é amaldiçoada? Calma! Calma! Olha, mas é muito fácil a pessoa amaldiçoar. Não é verdade? Pessoas radicais costumam amaldiçoar, costumam. E pessoas que têm maldição também, elas replicam. Então, esse papo é um papo que eu tenho certeza que Deus foi quem originou essa conversa entre nós. Não tem nenhum script. Eu vou interpretando no sonho, não sei nem qual era o sonho que eu interpretei. Qual foi o sonho que eu interpretei? Peraí. Qual foi? Do cachorro morto, não foi? Mas o papo não é só com essa pessoa, o papo é com todos. O Nordeste se lascou. Porque o Nordeste gosta de amaldiçoar. Um dos melhores DNA que tem no Brasil é do Nordeste. Mas é um amaldiçoando o outro. Desgraça, miséria, vem cá, peste, condenado. Olha, isso são palavras que amaldiçoam as pessoas. Não deve ser assim. Não deve. Mas eu quero que seja. Então, pois não. É pior do que o pecado. E pior do que macumba, feitiço, é a maldição. Ela é viva. E gera problema com o anjo. O anjo é que não deixa o cara ser nada na vida. Olha. Que Deus te ajude, tá? Eu digo para você que é possível você viver. Você veio fazer o que aqui na terra? Comer e cagar? Você não tem direito a nada. Você não tem direito de dar uma risada, de ter uma felicidade. Eu sei que a vida tem muitas loucuras, né? Muitas tristezas, mas tem muitas alegrias também. E na sua vida vai ser só dores, que nem Jabez, só dores. Só dores. Eu acredito no Cristo vivo. Não é só questão de dinheiro, de finança, que aí são resultado. Riquezas e honra há no caminho de quem serve a Deus. Quem acredita nisso, diga amém. É questão de viver. Mas às vezes porque a mãe foi infeliz, você também é. A avó foi infeliz, você também é. Isso é uma maldição. Reaja. Como é que eu devo reagir? Fazendo pacto, fazendo voto, invocando aqueles que podem quebrar esse negócio. E nunca desista nunca de você. Se você desistir de você, então já era. É só esperar a morte chegar, não é verdade? Mas eu digo para você que Deus é bom. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito é de dar o que você quer, disse Jesus. Os pensamentos que eu tenho acerca de você é de dar o que você quer. Não é de miséria, de condenação. E você pode ser feliz dentro de qualquer área da vida. Mas seja feliz. Não abra mão da sua felicidade. Acredite nela, mesmo que agora você não tenha, mas um dia você vai ter. A felicidade não é ter tudo. A felicidade é gostar de tudo que tem. Pastor, só tem um jumentozinho, minha cabocla velha. Glória a Deus. É feliz? Glória a Deus. Agora, se um pé de manga não bota manga, aproveita a vida. Você veio neste mundo para aproveitar a vida. Agora converse com o territorial,
vá atrás, faça voto. Eu me lembro de uma mulher que ela veio da Europa para cá. Foi uma das primeiras que vieram da Europa. E ela queria o green card e queria casar. E ela veio. E Deus deu o casamento a ela. Né? E Deus deu homem, família. O demônio continuou perseguindo, mas ela continuou tendo família. Olha só o que essa mulher passou a viver. Então a pessoa tem que reagir. Ou reage ou deixa para amanhã. Se você deixar a sua vida para amanhã, 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 amanhã pode ser muito tarde. Nunca mais. É hoje. É jovem? Viva hoje. É velho? Viva hoje. E o resto a Deus pertence. Eu peço ao Espírito Santo que fale conosco através dessa mensagem.